Esqueça os filtros do Instagram. Esqueça as dancinhas de 15 segundos. Estamos falando da última era das verdadeiras deusas de Hollywood. Se você viveu os anos 90, essas mulheres não eram apenas atrizes. Elas eram a mobília da sua mente. Elas estavam nos pôsteres do seu quarto, nas capas das revistas que você alugava na banca e nas fitas VHS que você esquecia de rebobinar. Mas aqui está o plot twist que nenhum roteirista previu. Elas não desapareceram. Enquanto o tempo levou muitos ícones, e deixamos aqui nossa homenagem eterna à rebelde Shannon Doherty e à inesquecível Kirstie Alley, um grupo de elite não apenas sobreviveu, mas está dominando 2026 com uma ferocidade que humilha qualquer novata. Hoje, no canal Mundo das Celebridades e VIPs, vamos abrir o arquivo confidencial das atrizes mais icônicas dos anos 90, que estão vivas, ativas e provando que a idade é apenas um detalhe glorioso. Começamos com a realeza. Julia Roberts não apenas estrelou os anos 90, ela foi os anos 90. Com Uma Linda Mulher, ela definiu o arquétipo da Cinderela moderna. Mas não se engane pelo sorriso, ela foi a primeira mulher a quebrar a barreira dos 20 milhões de dólares de cachê por filme em Erin Brockovich. Sabe a cena da ópera em Uma Linda Mulher? Aquele colar de rubis e diamantes era de verdade e custava 250 mil dólares na época, cerca de 700 mil dólares hoje. Havia um segurança armado atrás do diretor Gary Marshall durante toda a gravação, pronto para derrubar qualquer um que chegasse perto do pescoço de Julia. Julia Roberts foi fundamental para mudar a paridade salarial em Hollywood. Antes dela, apenas homens como Schwarzenegger e Cruise atingiam salários de 8 dígitos. Enquanto Julia era a rainha inalcançável, Sandra Bullock era a garota com quem você queria tomar uma cerveja. Ela explodiu dirigindo um ônibus acima de 80 km por hora em velocidade máxima e roubou nossos corações em Enquanto Você Dormia. Sandy é uma das atrizes mais inteligentes do business. Em Gravidade, anos depois, ela negociou uma porcentagem da bilheteria que lhe rendeu mais de 70 milhões de dólares. Em 2026, aos 61 anos, ela vive uma fase mais reclusa, focada na família. Mas seu legado de carisma é intocável. A transição de Bullock de sidekick em filmes de ação O Demolidor para protagonista romântica e posteriormente atriz dramática oscarizada Um Sonho Possível é um modelo de carreira perfeito. Não existe comédia romântica dos anos 90 sem Meg Ryan. Ela e Tom Hanks formaram a dupla mais icônica da década. Seu corte de cabelo shaggy foi copiado por milhões, perdendo apenas para Rachel de Friends. Meg recusou o papel principal em Uma Linda Mulher e também o papel de Sharon Stone em Instinto Selvagem. Consegue imaginar a doce Meg com o picador de gelo? Hoje, aos 64 anos, ela voltou a dirigir e atuar em What Happens Later, provando que o charme é eterno. Meg Ryan sofreu com a armadilha da imagem. Quando tentou papéis mais sombrios e sexuais no final dos anos 90 e início dos 2000, o público rejeitou a quebra da imagem de namoradinha. Sua volta recente à direção mostra uma retomada de controle sobre sua própria narrativa. Rachel Green não foi apenas um personagem, foi um fenômeno sociológico. Jennifer Aniston saiu da TV para se tornar uma das mulheres mais poderosas do entretenimento. Ela quase perdeu o papel em Friends porque estava presa a uma série chamada Muddling Through. A NBC teve que fazer manobras de programação para matar a outra série e liberar Jen. Aos 56 anos, prestes a fazer 57, ela continua sendo a definição de relevância e boa forma.
Aniston representa a transição perfeita da TV para o cinema, algo raríssimo nos anos 90. Enquanto seus colegas lutaram para encontrar sucesso cinematográfico, ela se tornou uma estrela de cinema consistente. Ela estreou no cinema e instantaneamente se tornou um mito. Cameron Diaz trouxe uma energia caótica e sexy que definiu o final dos anos 90. E adivinhem, ela está de volta. Após se aposentar em 2014 para focar na família e na sua marca de vinhos, Cameron fez seu retorno triunfal às telas com Jamie Foxx. Em janeiro de 2026, aos 53 anos, ela apareceu no tapete vermelho do WWD Style Awards e a internet quebrou. Ela se recusa a fazer procedimentos estéticos invasivos e está mais radiante do que nunca. Ao se retirar no auge, ela evitou o declínio gradual que muitas enfrentam. Seu retorno em 2025-2026 com Back in Action, Netflix, capitaliza essa saudade. Ela representa a rejeição aos padrões de beleza irreais, defendendo o envelhecimento natural. Just like old times, baby. Just like old times. Em 1992, Sharon Stone parou o planeta. Catherine Trammell não era a vítima, ela era o predador. Stone lutou anos para ser levada a sério e entregou uma performance indicada ao Oscar em Cassino. Sharon sobreviveu a um grave AVC em 2001 que quase encerrou sua carreira. Ela teve que reaprender a falar e andar. Hoje, aos 67 anos, ela é uma pintora talentosa e continua atuando, roubando a cena no Astra Film Awards de 2026 com um visual que desafia a lógica. Stone é um exemplo de resiliência contra a misoginia de Hollywood. Ela revelou em sua biografia como foi enganada na famosa cena da cruzada de pernas e como os produtores a tratavam como descartável. A atriz mais bem paga dos anos 90. Demi Moore raspou a cabeça em G.I. Jane, fez cerâmica em Ghost e quebrou todos os tabus. Estamos vivendo o Demi-Sance. Em 2025 e 2026, Demi teve um retorno massivo com o filme The Substance, abordando justamente a pressão estética. Aos 63 anos, ela está na capa de todas as revistas, provando que Hollywood estava errada em descartá-la. Demi Moore foi a primeira atriz a pedir paridade salarial real, o que lhe rendeu o apelido maldoso de Gimme More. Seu trabalho recente em The Substance é uma metalinguagem sobre sua própria vida, criticando a indústria que descarta mulheres maduras. Antes de Katniss ou Viúva Negra, existia Ellen Ripley. Nos anos 90, Sigourney Weaver continuou a redefinir o que uma mulher podia fazer em filmes de ação e ficção científica. Aos 76 anos em 2026, Sigourney detém um recorde único: estrelar duas das maiores franquias de sci-fi da história, Alien e Avatar. Ela treinou prender a respiração por mais de 6 minutos para as filmagens de Avatar: O Caminho da Água. Sigourney provou que uma mulher não precisava ser sexualizada para carregar um filme de ação. Sua indicação ao Oscar por Aliens foi um marco para o gênero. Se Quentin Tarantino é o rei dos anos 90, Uma Thurman é a rainha. Sua Mia Wallace, em Pulp Fiction, criou uma estética que vemos em festas de Halloween até hoje. Aquele figurino icônico de camisa branca e calça preta custou centavos, mas criou uma tendência de moda global.
Aos 55 anos, Uma continua atuando e passou o bastão para sua filha, Maya Hawke, de Stranger Things, criando uma dinastia de talento. Thurman trouxe uma qualidade etérea e perigosa para os anos 90. Sua versatilidade, indo do indie cult ao blockbuster camp, mostra como ela navegava bem entre a arte e o comércio. Dana Scully provou que inteligência é a coisa mais sexy do mundo. Gillian Anderson inspirou o efeito Scully, motivando milhares de mulheres a entrarem na ciência e na medicina. Gillian teve que mentir a idade para conseguir o papel, dizendo ter 27 quando tinha apenas 24. E veja a ironia, nos anos 90 ela lutava contra alienígenas. Hoje, aos 57 anos, ela encarna uma vilã durona e sem um pingo de remorso na série da Netflix, Os Abandonados. Isso que é versatilidade. Gillian lutou contra disparidades salariais desde o início de Arquivo X, onde exigiam que ela andasse alguns passos atrás de David Duchovny. Se havia um monstro debaixo da sua cama nos anos 90, Sarah Michelle Gellar estava lá para transformá-lo em poeira. Buffy não foi apenas uma série, foi o marco do empoderamento feminino adolescente. Além de ser faixa preta em Taekwondo, o que ajudou muito nas lutas, Sarah hoje é uma empresária de sucesso no ramo de culinária com a Food Stairs. Aos 48 anos, ela voltou a atuar na série Wolfpack, abraçando seu legado no sobrenatural. Buffy Summers inverteu o tropo da loira que morre primeiro em filmes de terror. Sarah Michelle Gellar tornou-se um ícone feminista. Sua transição para papéis de bitch rica em Segundas Intenções mostrou um alcance cômico e dramático subestimado na época. Aquela risada, aqueles figurinos. Fran Fine foi a babá que quebrou todas as regras de etiqueta e moda. Quem diria que a babá de Flushing se tornaria uma das líderes sindicais mais poderosas da história? Fran Drescher liderou a greve histórica dos atores de Hollywood em 2023, paralisando a indústria por melhores salários. Aos 68 anos, ela é um ícone fashion e político. O símbolo sexual definitivo da década. Não havia uma parede de oficina ou quarto de adolescente sem Pamela Anderson nos anos 90. Pamela protagonizou um dos maiores redemption arcs recentes. Ela abandonou a maquiagem pesada, estrelou documentários honestos e filmes aclamados como The Last Showgirl. Aos 58 anos, ela finalmente está recebendo o respeito que os anos 90 lhe negaram, mostrando que é mais do que um par de lindas pernas e um sorriso sedutor. Meryl Streep, nos anos 90, provou que podia fazer tudo: comédia ácida em A Morte Lhe Cai Bem, ação em O Rio Selvagem e romance devastador em As Pontes de Madison. Em 2026, aos 76 anos, Meryl continua sendo o padrão ouro de atuação. Rumores indicam que ela está envolvida em sequências de clássicos e continua colecionando indicações ao Oscar como quem coleciona selos. Meryl desafiou a regra de que atrizes desaparecem após os 40 anos, idade que ela tinha no início dos anos 90. Sua capacidade de transitar entre gêneros solidificou sua posição como uma das maiores atrizes viva,
preparando o terreno para o sucesso comercial massivo que viria nos anos 2000, O Diabo Veste Prada e Mamma Mia. O sorriso mais contagiante de Hollywood. Goldie Hawn, nos anos 90, nos ensinou a dar a volta por cima com o Clube das Desquitadas. Preparem as velhinhas. Goldie celebrou 80 anos em novembro de 2025. Ela vive um romance eterno com Kurt Russell há décadas, sem nunca ter casado oficialmente. O segredo da juventude dela? Rir muito e não levar a indústria a sério demais. Elas nos fizeram rir, chorar e sonhar com amores impossíveis e aventuras espaciais. Os anos 90 podem ter acabado, mas essas mulheres provam que talento, carisma e reinvenção são eternos. De Julia Roberts a Goldie Hawn, elas construíram o cinema moderno e continuam escrevendo a história. E aí, qual dessas divas era o seu crush ou inspiração? Quem nós esquecemos nessa lista gigante? Deixe nos comentários, curta o vídeo para mais nostalgia e se inscreva no canal Mundo das Celebridades e VIPs. Até a próxima!